Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Imagino que Você perguntou a minha história de futebol, fala, Difuso. Não, eu ia te perguntar, pois é, como é que tu começou com esse lance de esporte e tudo mais? O que veio antes? Ser ator ou curtir esporte? Não, ó, cara. Putz, não, nunca quis ser ator, não. Eu fui ser ator quando eu tinha 16 anos. Eu fiz uma cena no teatro, no colégio, e daí umas coisas aconteceram na minha vida que foi que quando de repente eu percebi que eu existia de um jeito diferente. Que eu podia falar de mim e as pessoas estavam me reconhecendo através de um texto que não era meu, que falava de coisas que eu sentia e nem sabia. E daí eu encontrei aquelas pessoas. Eu passei a existir. Eu era um garoto tímido, sumido no colégio. Não tão sumido porque eu jogava bola, mas passei a existir, passei a dizer coisas, e daí o teatro para mim foi um puta encontro. Esse é o teatro. O futebol é outra história. Eu era maníaco de futebol. Maníaco de querer jogar bola. Meus pais estrangeiros não davam bola pro futebol. Os dois poloneses? Eu sou o primeiro brasileiro da família. E aí, tenho eu e minha irmã. Uma família muito pequena, né? Somos judeus. A família do meu pai foi... Meu pai... começar a falar, não vou parar, mas vai? Não, cara, daqui para fica à vontade. Daqui para cima, o pai da minha mãe foi fuzilado, minha mãe foge, tem minha mãe... Na guerra? Na guerra, na Segunda Guerra, pelo exército polonês, lutando pelo exército polonês contra os nazistas, na ocasião. A mãe dela foge, tem ela no caminho, eles se escondem numa aldeia, essa família da minha mãe casa com tem o padrasto, esse padrasto é transferido para o Brasil, por isso ela vem ao Brasil. Resumidamente, família do meu pai, os pais dele, meus avós, meu avô, ele era muito amigo de um zelador de uma fábrica, ele era contador, estoura a guerra, eles vão para o gueto, não sei se quem está vendo, nos ouvindo sabe o que é um gueto, uma espécie de bairro feito para todos os judeus viverem lá, a princípio para viverem lá felizes e separados, e na prática confinados para depois serem transferidos para o campo de concentração, né? Então eles não poderiam sair de lá. Meu pai nasceu durante a guerra e eles estão no gueto. O meu avô percebe que a situação está piorando e entrega meu pai para uma outra família católica para que ele fosse cuidado. E eles vão se esconder no sótão de uma fábrica de carvão onde esse zelador trabalhava. E lá eles ficam 3 anos e meio. Meu pai, no meio desse caminho, está quase morrendo por falta de comida. E tem uma votação, essa é uma história clássica na família, se trazem ele para o sótão ou não. Ele é uma criança daí de 1 ano e meio. Tem uma votação, meu avô sempre falava isso, trouxemos o seu pai, mas não foi por unanimidade, né? Foi 13-6, uma coisa assim. E daí trazem meu pai num saco de estopa, e é uma criança, não tinha força nem para chorar e tudo mais. Raquítica, e passa mais 1 ano e meio nesse sótão, né? Meu pai teve sequelas disso, de movimento, várias coisas por causa dessa falta de calça, falta de luz e tudo mais, da falta de comida da criança. Tô falando tudo isso para falar da relação futebol, né? Mas essa é a minha família. Que história sinistra, Essa é a minha família, essa é a minha história. Meu pai cresce na Polônia, cresce em Cracóvia, porque quando meu avô sai desse sótão, ele monta uma escola para as crianças órfãs da guerra. Então lá meu pai cresceu e depois depois eles decidem, porque o antissemitismo está voltando, e eles estão sem grana, e tem uma parte da família que veio para o Brasil e estava melhor, acabam vindo para o Brasil, essas famílias se encontram, meu pai e minha mãe. Então, seu pai e sua mãe se conheceram encontraram aqui. Ah, legal. Só se conhecendo em São Paulo. Eu contei de uma maneira bem resumida. Vai fazer 1 ano que meu pai faleceu agora. Então acho que essas coisas também, quando eu falo, acabam ficando meio emotivas. Eu não quero ir por esse caminho, não. Mas aí... então ele não era ligado em futebol, mas tinha uma relação com o Brasil de muito agradecimento, muito carinho, mas de um estrangeiro no Brasil, né? Então os brasileiros, o que os brasileiros... E a minha casa se falava polonês. E eu me aproximei do Brasil, e eu sempre digo isso, por lugares e momentos, e o futebol. Jogar futebol era ser brasileiro. Na minha casa, quer dizer, eu não tive uma educação religiosa forte, porque eles queriam que eu fosse brasileiro. E queriam que eu fizesse tudo que o brasileiro faz. Quando eu tenho 12 anos, eu tenho um problema no pé e sou operado. Eu fiquei de cadeira de rodas durante 6 meses. Eu jogava bola em todos os lugares. Aí eu fiquei de cadeira de rodas esse período e demorei para voltar a andar. E isso me colocou em outro lugar, que não era de jogar bola o tempo todo, era de ver futebol. A gente via menos do que hoje. Aí, seus pais, só um parênteses, seus pais não eram ligados ao futebol e tal, você virou corintiano como, assim? E aí meu pai me leva no estádio por causa disso.
Porque Ele eu tô via triste tua em ligação casa. com futebol e tudo mais. E eu tô triste em casa. Sem poder jogar, né? E nessa Sem época poder também nada. não tinha tanto acesso a jogo que nem tem hoje, né? Era rádio. Então. Por isso que eu falo, eu sou eternamente agradecido ao José Silvério, Orlando Duarte, Milton Neves, Vanderlei Nogueira e Orlando Duarte e Cândido Garcia, que era a equipe da Jovem Pan, que era por onde eu ouvia, o Osmar Santos, né, também. Legal. O meu imaginário, quando a gente fala de ator e aí tudo se mistura, veio do rádio. Que é o que vocês fazem hoje um pouquinho. Tudo bem que as pessoas veem vocês, né? Mas quem não vê, imagina, né? E o jogo a gente imaginava. Aqueles jogadores eram espetaculares. E um futebol absolutamente, entre aspas, medíocre, talvez, né? Principalmente do Corinthians, que passava uma fase muito ruim. Mas o jeito que o cara narra... Era tudo fantástico. Sim. E aí eu jogava futebol de botão e era isso, cara. Eu fazia as tabelas, eu fazia transferências e... Caraca. Então, tudo, cara. Uma tabela. E eram 24 times. Eu era muito melhor que a CBF. Mas, cara, porque o mundo da imaginação tava ali. Entendeu? E esse era o meu mundo, esse era o meu lugar. E aí meu pai me leva pro estádio, pro Pacaembu, porque era perto de casa. E era um jogo do Corinthians, podia ter sido o Parque Antártico, você vê que eu tive sorte. Pois é. E aí eu tive a sorte de ser o Sócrates. Aí era o Sócrates vindo no Corinthians, aí veio a democracia corintiana. E daí eu sempre falo isso, e é bom de falar, mas foi o que aconteceu comigo. Quando teve o gol e todo mundo se abraçou, e vou voltar ao que a gente começou, era aquela galera diferente, todo mundo diferente, de todos os cantos, se abraçando por um gol. Era o Brasil. Era o Brasil que eu queria fazer parte. E aquele cara que estava lá, ele falava a mesma coisa, ele botava a palavra no meu pensamento. Ele falava, somos um país, somos a democracia, é possível mudar essa história, é possível que todo mundo tenha um voto. Eu estudava num colégio que acabava em Dom Pedro II, cara, a história. Era proibido falar de qualquer coisa depois. Não existia essa palavra, a gente não votava, as pessoas... Aí começou o movimento de diretas já depois, que era para o brasileiro poder votar. Aí o meu ídolo virava assim na capa da Placar, ele trabalhou na Abril, a Placar existe até hoje, mas ela saía toda semana e eu comprava toda semana lá para ver. Na capa da Placar, meu ídolo estava lá falando assim, se tiver diretas já, eu fico. Eu não queria que ele fosse embora como o Zico foi. Eu queria que ele ficasse, estou falando do Sócrates, né? E ele lá, vestido de Dom Pedro, uma baita capa louca, né? Falando assim, eu ia ficar... Eu falei, caraca, o que ele está falando? Eu fui aprender democracia por causa dele. Por causa daqueles caras. Eu falei isso pro Sócrates. Eu falei, Sócrates, num vestiário do Pacaembu, que aliás é uma história boa para contar. Eu falei, cara, se um dia você tiver dúvida se valeu a pena, você me liga. Eu sei que todo mundo chega, puxa teu saco, paga uma cerveja. Mas o que aconteceu comigo foi de verdade. Eu entendi a história por tua causa. E aí, quando... Muito tempo depois eu vou ser ator e de algum jeito eu alcanço um tipo de popularidade que, por exemplo, me traz aqui ou que, ou sei lá, faz com que as pessoas brinquem comigo e tudo mais, eu entendo que é possível usar o que você conquistou e o que vocês conquistaram também para mudar alguma coisa pro bem. Aí é do caralho, entendeu? Muito e eu foda. aprendi isso com o cara. Ufa. Tô lá no estádio e é o Brasil, e é um puta encontro, e é um puta time, e é o Sócrates, é o Casagrande, é o Birubiru, é o Paulinho. É um puta time, a gente ganha. Na época o Paulista era o máximo, né? O Sim. Corinthians era, entre aspas, um time regional, mas isso não nos importava. E daí começou essa ligação maluca com os jogadores, com a história, com o estádio, queria ir sempre. Não podia ir porque era garoto, depois passei a ir porque tinha amigos. E aí passei a curtir e não parei nunca mais. E depois porque você queria ser jogador, né? Antes de ser ator. Queria, mas mas eu ferrei por causa das... Foi por causa do pé? O pé então acabou com o teu sonho de jogador. Acabou total. E, cara, como é que é a tua história com o esporte, com o futebol? Como é que isso começou? Tu virou ator antes? O que é? Lembrei de uma coisa rápida. Meu pai é polonês, meu pai era polonês, meu pai faleceu. Minha mãe é polonesa, né? Tem um monte de amigo polonês. Quando o Paulo Souza veio pro Flamengo, todo mundo falou que vocês iam se ferrar. Eu imagino Só todo pra mundo avisar. ficou puto mesmo, né? E saiu aqui que os poloneses estavam putos. Não, eles estão felizes. Tá? Ah, é? Não, mas assim, Que ele era um puta mala. Os caras achavam o cara um puta mala, que brigava com o jogador. E eu falei que ia dar merda e que ele ia brigar com o Marinho. Porque todo jogador que não respeita o cara 100% e não fica na posição, tipo Pebolim, né? Totó no Rio,
O cara ia ficar puto, porque Não, é ele que manda. mas é que tá. Tomara na que não época- na aconteça época de pra Jorge- você. Mas já aconteceu. Não, na época do Jorge Jesus- É cedo para dizer. Na época de Jorge Jesus, os portugueses também falaram que a gente tava pegando uma bucha. É verdade. É porque a diferença técnica é muito grande, então assim... A diferença técnica é muito grande e eu acho que o Jesus abraçou o Rio, né? Sim, também. E ele tem uma Vamos ver. coisa meio rock and roll. Não, tem total. Total. Então, acho que É o ele- show ali do Sim. lado, pá, 5. Já o outro é um esquema telão, aí já mais careta. Não, eu lembro do jogo, eu não sei qual Ia jogo. dar mais aí. certo no Palmeiras, ia dar mais certo, tipo... Alguma goleada aí do Flamengo, aí, qualquer 2019 teve tanto, que ele terminou, ele olhou pra câmera, fez assim, mandou um bagulho e vazou. Foda-se. Aliás, bom, o problema dele ter ido embora talvez tenha passado por aí também. Exato. Tem essas histórias aí, né? Cara, falando um pouquinho de Corinthians aí, como é que tu viu aí a queda do Silvinho? Você era dos corneteiros ou eu gostava É. dele? Porque assim, pelo que a gente analisava, assim, né, da massa corintiana, o povo não tava muito satisfeito não, né? Silvinho era muito louco, né? Silvinho era bom de imitar, né? E vamos lá. Vamos lá conversar no... Muito doido, cara, não é não? O Silvinho se ferrou um pouco por causa dessa loucura, que foi meio uma auto-boicote, que acabou saindo pelo próprio Corinthians, né? Dele dando as palestras ali, da calça apertada, daquela coisa meio chique demais, e da gente não conhecer o cara e do time não andar. O corintiano tem muita esperança que o time ande, porque contratou muita gente. Então acho que esses três fatores combinados foi levando à fervura. Eu achei que a diretoria foi rápida, mas deveria ter demitido no final do ano. Né? Pra encerrava logo e tal. Eu acho que é muito parecido com o que aconteceu com o Rogério Ceni no Flamengo, né? Que o Flamengo. Porque assim, o Corinthians pode não ter. Assim, a torcida diz que não tá jogando bem, não sei o quê, mas chegou ali em 5º lugar do Campeonato Brasileiro, quando que no início do campeonato imaginava que ia ficar lutando pra não cair, né? Sim. Até contratar a galera e tal. E assim, não tinha mesmo condição de. Na situação que estava no passado, superar Palmeiras, Galo e Flamengo, né, do jeito que a coisa estava andando. E aí o Fortaleza surpreendeu, mas jogou muito bem o campeonato inteiro, mereceu o 4º lugar lá. O Corinthians foi em 5º, não ficou mal, né? Com o Flamengo, foi campeão com o Rogério Ceni, mas a torcida não aguentava mais ele, porque não via o jogo, né? Então parecia que foi mais ou menos isso, que apesar de ganhar e tal, ter essas situações, não via o Corinthians... Né? Mas aí tem uma questão que é bacana, né? Acho que cada time, talvez nós como torcedores um pouco mais antigos, a gente consegue reconhecer isso com clareza. Cada time tem uma alma, né? Tem uma alma que o torcedor se identifica com aquele espírito. De cada time tem. Eu acho que o São Paulino gosta de ver seu time jogando bonito, não se conforma enquanto isso não acontecer. O flamenguista tem essa ambição também de ser o maior time do Brasil, de fazer o maior número de gols, de ganhar bem, de dar show. Né? O Flamengo, se tivesse um time dirigido pelo Tite, ia achar um porre, ia querer mandar o Tite embora. Pois é. Né? Mesmo ganhando tudo. De alguma maneira, mal comparando, era o que aconteceu com o Ceni, com o Rogério. Né? O corintiano queria ver o seu time jogando com raça, com vontade, mas bem organizado, porque a gente está acostumado com um time bem organizado. Mas o Corinthians não tem um time bem organizado desde o Carille. Né? O Corinthians não tem um bom técnico que dê certo desde o Carille. E isso já vão alguns anos, né? Se você considerar que o Carille também era um cara que veio, que foi um teste também, foi um experimento, entre aspas, que deu certo, na minha opinião, principalmente na primeira passagem. Depois veio o Thiago, que foi um problemaço, né, que agora está lá no Ceará, e não deu certo, e ninguém no Corinthians gostava do cara. Depois acho que o Coelho, e daí já é o Silvinho, não é isso? Mancini. Nossa, tem o Mancini, professor Mancini, o mancinismo. Então, é isso. Acho que tem uma esperança também de, tá bom, chega, gente. Traz o técnico de verdade, vai. Então, bota alguém que não faça... Que pense alguma coisa que eu na arquibancada não sei. Mas o problema foi surpreenda. que, na época, eles pegaram o Mancini e alegaram na época lá que tá faltando grana. A gente não tem como botar no técnico. Mancini era técnico para não cair. Usando até o que você acabou de falar. E aí o Silvinho foi a mesma coisa, que foi ali um custo, né, e tal. Aí eles investiram pesado nos jogadores. E agora, se não vai... Porque pra ter um técnico bom, né, tem que botar dinheiro, né? Existe uma tese de que era o Tite, porque o Tite estava mal na CBF, que era um momento ruim dele com a seleção brasileira, e que o Silvinho viria para, inclusive, eles trabalharem juntos, assim que o Tite saísse da CBF. O Tite não saiu. Então, metade do plano, a parte mais importante do plano, não deu certo. Mas... E nem vai sair, pelo menos até o final do ano. Ainda bem. Eu adoro o Tite. Mas eu acho o Silvinho parece um cara bem legal, um cara correto, bacana, que os jogadores gostavam. E não é pessoal, né? É do trabalho. Talvez não seja um momento, o cara não está preparado.
Às vezes a gente está preparado para um monte de coisa, às vezes não. Não dizem que sorte é aquele encontro da oportunidade com... A boa sorte é quando te encontra trabalhando, né? E ser preparado para aproveitar aquele momento. O Silvinho teve sorte, mas talvez não tivesse preparado para aquele momento, enfim. Cara, e você sabe por quê? Que assim... Eu não sou corintiano, eu acompanho o Corinthians assim, né? Vejo notícias e tal, não sei o que e tal. Por que a mídia defendia tanto o Silvinho assim, descontroladamente, sabe? Mesmo? Porra! Demais, cara. A torcida pediu pro cara sair, pô. Não, tem que dar tempo, que isso, que aquilo e tal. O tempo todo, cara. Cara, eu não sei, eu não sei. Eu acho que a mídia, se a gente começar a falar sobre isso, a gente não para mais. Mas a gente está dividido muito entre galera que só fala do próprio clube, né? E que busca escândalo e vai botando um monte de coisa assim para ganhar likes. E um monte de gente meio da faculdade, né? Muito seriazinha, muito cheia de número, muito cheia de expressões e que não entende a alma do futebol. E aí tem esse pensamento meio teórico de que o técnico tem que ficar e tem que dar tempo, como se na Europa dessem tempo. Na Europa também não dão tanto tempo assim. Mais do que a gente, é menos histérico que a gente. Mas também mudam e tem que mudar quando deu. Na verdade, na Europa... Silvinho, deu-se muito tempo, Silvinho. Foi o que? 8 meses, uma coisa assim, né? Pô, tá mais que bom, cara. Foi, Antigamente, com 2 meses ele tava fora. É verdade. Pois é. Na verdade, cara, na Europa, o que se faz lá melhor em relação ao técnico aqui é que lá eles alinham as expectativas melhor. Sabe? O cara que vai para um time... O cara contrata pro Celta de Vigo, sabe? Lá não vai pensar que vai... Foi o cara do Inter. Isso, foi com o dele. Aliás, era um ótimo técnico. Sim, não vai querer derrotar Real Madrid e Barcelona, ser campeão espanhol, né? Eles fazem aqui no Brasil, parece que todo time grande contrata e fala, não, você tem que ser campeão de tudo. E se não for, tá demitido, né? É mais ou menos assim, é isso que Mas, cara, os corintianos que eu encontrava, a galera assim, não queria... Sabia que a gente não ia ser campeão. O lance era jogar digno, era encontrar o São Paulo, que era pior que a gente tinha que ganhar. Encontrar... Olha os jogadores que o cara tem. Sabe assim, essa questão? Sim. O Thiago lá fez um baita time com o Atlético Paranaense. Por que não tá acontecendo? Qual é o problema? O que tá faltando? Aí vem o Mancini, aí a mosquito dependência. Aí de algum jeito a torcida compreende aquilo. Fala, é isso mesmo que a gente tem. Mas quando deixou de ser o isso mesmo que a gente tem, a gente queria mais, pô. Pois é. Aí também não ajuda também que a diretoria a gente vai contratar um centroavante de peso e tal, e o cara não chega, né? Aí vai estar lá o João, né? Fazendo ali E já fizeram outras vezes, né? Drogba no Corinthians. Mas eu acho que dessa vez não foi um drogbanismo, não. Não, foi só... Eles que foram atrás do Cavani mesmo. Foi o Diego Costa também, mas não deu certo, né? Eu acho que daí o Diego Costa, acho que foi uma mistura. Acho que o grupo... Não sei se ele é bom de grupo, não sei se ele acho que ele demorou demais para responder. Demorou. Acho que aí feriu suscetibilidades. Nem todo mundo era a favor. Aí como nem todo mundo é a favor, aí o cara demora um pouquinho. Aí a galera que é contra já... Pois é. Saiu hoje a justiça pedindo as contas dele, né? Por causa do envolvimento. O negócio de aposta lá, né? Então tem isso também, né? Bom, aí tem treta, né? Mas aí agora o Corinthians tá com essa vaga aí em aberto, né? Precisa arrumar um técnico aí, tem uma galera especulando o Renato. Não. Então os portugueses lá, né? Não, né? Renato não vem. Não. Não vem porque a gente não quer também. O Paulo Fonseca e o Vitor Pereira, né? Eram os especulados. Isso, eu não conheço nada desses caras. Parece bons trabalhos lá. O Jorge Jesus não... A impressão que eu tenho é que qualquer um desses caras vai fazer um excelente trabalho aqui. Porque eu acho que é curioso isso. Aí não tem técnico, né? Você tem um filho assim querendo uma profissão, uma época era lateral direito, agora é técnico, né? O lateral ainda tá faltando. O Barroca veio aqui, não veio? Veio. Então ele é um caso de um moleque que queria ser técnico desde garoto, não é? Isso é raro, né? Eu gosto do Barroca. O pai dele era motorista na Globo e um dia a gente... mesmo? E tava num trabalho e falou, meu filho é treinador e ele tava... Ele tava treinando os júniores do Corinthians ainda.